Bom, e na última terça-feira, né, como nós vimos aí na reportagem, os manifestantes ocuparam algumas vias da capital pedindo a volta da integração entre as linhas de ônibus. E durante o protesto não foi apenas o direito de ir e vir do cidadão que foi prejudicado, não. 2 ônibus foram queimados, como nós vimos, vários foram pichados e profissionais da imprensa, como a nossa equipe de reportagem e do Corpo de Bombeiros, foram impedidos de trabalhar. É importante deixar claro que a Constituição Federal permite a realização de protestos em vias públicas desde que sejam pacíficos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito, Sanderson de Menezes Lopes. Bom dia. Bom, nesse caso, que direitos que foram infringidos? Olha, como foi bem frisado, a Constituição ela permite a liberdade, né, de ir e de se manifestar. Todavia, eles acabaram extrapolando um pouco no seu protesto e acabaram cometendo alguns delitos. Os ônibus foram queimados. Eles podem responder pelo crime de dano qualificado, porque acabaram usando substâncias inflamáveis, e que o crime ele vai, né, de 1 a 3 anos, apenas até um crime de médio potencial ofensivo. É difícil de identificar as pessoas que foram responsáveis por essas depredações? Isso, perfeito. Esses crimes são chamados crimes multitudinários, que acontecem em multidão, e geralmente fica muito difícil de identificar. Algumas pessoas foram presas, e podem até mesmo ser indiciadas também pelo crime de incêndio, né, qualificado, porque pode trazer risco toda a coletividade. Em alguns locais da cidade existem câmeras de segurança, existem câmeras, inclusive, monitorando o trânsito. Através das imagens dessas câmeras, seria possível identificar as pessoas que fizeram esses atos? Perfeitamente. Em alguns países, né, na Europa e também aqui no Brasil, eles já utilizam a câmera como instrumento, né, para a identificação de alguns tipos de delitos. Um professor está preso, né? Qual é o tipo de punição que ele pode ter? Olha, nessa investigação, esse professor possivelmente esteja indiciado por incêndio, né, porque talvez, quando ele colocou fogo, talvez tenha trazido risco às pessoas que estavam perto, a um número indeterminado de pessoas. Caso não, ele venha responder apenas por dano qualificado também pelo uso da substância e por também ferir uma concessionária, que são empresas de ônibus. No caso do impedimento do trabalho do Corpo de Bombeiros, né, já que houve o incêndio, o Corpo de Bombeiros tentou atender a ocorrência e demorou a atender a ocorrência justamente porque foi impedida pelos estudantes. Nesse caso, o Corpo de Bombeiros ele tentou, né, atuar, ele tentou agir, a população não deixou. Possivelmente, eles também atiraram pedras, né, contra os bombeiros. Eles podem responder até mesmo por uma lesão corporal, né, se vier atingir qualquer tipo de pessoa. Qual é o limite entre uma manifestação pacífica e uma manifestação que perde aí o seu sentido de ser? Olha, a manifestação pacífica é aquela que está de acordo com a Constituição, em que eles podem se reunir com autorização, não precisam pedir autorização, né? Basta apenas comunicar à autoridade, e isso aí torna a reunião pacífica. Mas a partir do momento que eles passam a extrapolar, passam a quebrar o patrimônio público, a ofender pessoas, ofender a integridade física, isso acaba trazendo prejuízo e perdendo um pouco a razão do protesto. No caso, pessoas podem ter se aproveitado desse momento aí de ânimos inflamados, por assim dizer? Com certeza, né? Pessoas infiltradas que têm por objetivo apenas a baderna, acabam se infiltrando nesse tipo de protesto e colocando em risco a integridade de várias pessoas, inclusive estudantes, que estavam ali para protestar de forma pacífica. E as empresas podem ser ressarcidas do prejuízo que tiveram? Sim, após a identificação de quem causou o dano, pode haver o ressarcimento. No caso, por parte dos próprios... Por parte dos próprios integrantes do protesto. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Sanderson de Menezes Lopes, que é professor de Direito.